Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar, terceira palestra falando sobre os impactos do pedido de exame, tá? Existe um estudo do Sadao Nagaoka, que a referência está aqui embaixo, né? Que é uma apresentação que ele fez na Apple, em que ele avalia o impacto da mudança na lei do Japão. Que eles tinham pedido de exame de patente, ele era feito até 7 anos, e ali em 2001, passou para 3 anos, que é o tempo do Brasil. Né? Então, ele avaliou os impactos antes e depois para ver o que aconteceu. Né? Esse sistema de pedido de exame, ele procura economizar recursos dos depositantes, né? Na medida que o depositante ele tem um pedido, um tempo máximo para ele pedir o exame. Então, ele tem um tempo para saber se aquela invenção é comercialmente interessante ou não. E se ele vê que comercialmente não é interessante, ele já economiza dinheiro não pedido de exame, porque o gasto do pedido de exame é um gasto, né? Pedir o exame, uma taxa relevante. Então, esse pedido de exame para o requerente é, permite ele economizar dinheiro, porque ele só vai pedir de exame para aqueles pedidos que ele realmente acha que são comercialmente interessantes. E também para o escritório é bom, porque ali diminui o estoque de pedidos de patentes para serem examinados. Né? Os escritórios estão sempre é, sobrecarregados com essa questão dos pedidos de patente, de modo geral, no mundo inteiro. Né? Então, no Japão, então, agora, depois da lei, né? Você após tem 3 anos para pedir o exame, contados do depósito. Caso contrário, o seu pedido será retirado. O Japão já tinha feito uma reforma em 1988, quando ele introduziu um sistema que permitia múltiplas reivindicações. Tá? O sistema anterior, antes de 88, permitia só uma reivindicação por pedido. Tá? E levava o que a literatura chamava de pedido sashimi. Né? Você tinha um pedido, você quebrava ele em 6 pedidos, porque você só podia ter uma reivindicação por pedido. E isso mudou em 88. Tá? Em 2001, outubro de 2001, teve uma nova mudança, que foi quando o pedido de exame saiu de 7 anos, limite máximo de 7 anos, passou para 3 anos. Tá? E depois, em abril de 2004, teve uma grande reformulação nas taxas tanto de anuidades quanto de pedido de exame. De modo geral, houve um aumento das taxas de pedido de exame, tá? De modo a cobrir o custo marginal de exame. O custo marginal de exame é o custo incremental para fazer um novo exame. Qual o custo para você fazer um novo exame? Né? À medida que você tem um volume maior de pedidos, esse custo ele tende a reduzir, né? Porque você ganha é, produtividade. Né? Então, é o custo marginal, incluindo aí todos os custos de infraestrutura. Né? E reduziu as taxas anuais. Tá? Bom, os resultados globais foi que a taxa de pedido de exame, que era os valores em custos, né, que era de 84.300 ienes, mais 2.000 ienes por reivindicação, em março de 2004, tá, que foi quando foi feita essa reforma que mudou as taxas, ela passou para 168.600 ienes, mais 4.000 ienes por reivindicação. Então veja que dobrou. Saiu de 84.300 para 168.600. E mais de 2.000 ienes por reivindicação para 4.000 ienes por reivindicação. Dobrou. Isso a taxa do pedido de exame. Então, a taxa de pedido de exame dobrou. Houve um aumento significativo aí de aumento. E as anuidades? Bom, as anuidades elas são anuidades progressivas, né? Que no Brasil, à medida que vai passando o tempo de vigência, a anuidade vai ficando mais cara, que nem no Brasil. Então, você tinha lá as anuidades para o ano 1 ao ano 3, era de 13.000 ienes, mais 1.100 ienes por reivindicação. E isso passou
a anuidade passou para 2.600 ienes. Olha, caiu bastante, caiu 5 vezes. Isso para as patentes, tá? Não é pedido de patente. Patentes que têm de 1 a 3 anos de vigência. Estão no seu primeiro, segundo e terceiro ano de vigência. Então, essas patentes que pagavam 13 mil ienes passaram a pagar 2.600. Olha que beleza. Reduziu. E acima do 10º ano, a taxa se manteve igual, em 81.200 ienes, mais 6.400 ienes por reivindicação. Então, isso significa o seguinte, grosso modo, né? Que as patentes das grandes empresas, elas tendem a ter uma vigência maior, que elas tendem a pagar até o último ano. Então, as grandes empresas foram menos impactadas desse aumento de taxa do que as pequenas empresas. Tá? Porque as grandes empresas, quando você vai para as taxas, à medida que vai passando o tempo, o aumento foi menor, a diminuição foi menor. Tá? Então, quem impactou mais aqui foi quem estava do primeiro ao terceiro ano, que pagou de 13 mil para 2.600. Teve menos, pagou menos, né? Tá? Acima do 10º ano, não alterou nada, ficou 88.200 ienes. O que aconteceu, então, com a taxa de pedido de exame? Né? A taxa de pedido de exame, lá quando era em 1988, ela era de 43%. Tá? Chegou até 43%. Tá? Somente 43% dos pedidos pediam exame em 1988. Foi onde atingiu o valor mais baixo. Tá? Aí você fez o sistema de múltiplas reivindicações. Isso, a taxa de pedido de exame ela foi aumentando progressivamente. Progressivamente, até chegar a 60% em 2000. Tá? Em 2000 chegou lá nos 60%. Em 2001, foi quando caiu de 7 para 3 anos, ela deu um salto. Essa taxa foi para 66%. Saiu de 60 para 66%. E seguiu aumentando gradativamente, num ritmo menor, até chegar a 70% em 2004. Em 2004, teve o aumento das anuidades. Aumento das anuidades? Não. Redução das anuidades. Né? Foi redução das anuidades que teve em 2004. E teve o aumento da taxa de pedido de exame. Essa sim aumentou. A taxa de pedido de exame aumentou. Então, nesse caso, em 2004, o que se observou foi que a taxa de pedido de exame caiu um pouquinho, caiu 69, foi para 69% em 2005. Então, quando você aumentou a taxa de pedido de exame, impactou nesse percentual de pedidos que estão pedindo de exame. Estava lá crescendo, estava não crescendo e parou de crescer, inclusive caiu até um pouco. Por quê? Porque a taxa do pedido de exame aumentou bastante. E aí o pessoal meteu o pé no freio, tá? Bom, com a introdução dos pedidos com múltiplas reivindicações, a média de reivindicação, bom, antes de 88 a média era 1, né? Só tinha um, era uma reivindicação por pedido, né? Essa média passou para 2 em 88, logo no ano seguinte, passou para 2, e foi crescendo gradualmente, até chegar em 6 reivindicações em 2001. E o valor tem se estabilizado desde então até 2006. Essa pesquisa vai para 2006. Essa palestra é de 2009, tá? Então, ele fica em 6 reivindicações, tá? Se você monta o gráfico de crescimento da taxa de pedido de exame, aquela taxa de pedido de exame que a gente viu que aumentou de 45% para 70%. Tá? Se você compara esse gráfico de crescimento com o gráfico de reivindicações, que saiu de 2 para 6, você vai ver que existe uma
forte correlação. Os gráficos são quase têm o mesmo formato. Então, existe uma forte correlação entre os dois gráficos. Então, isso sugere que realmente você permitir aumentar o número de reivindicações por pedido, a taxa de pedido de exame também aumenta. Agora, tem um outro fator aí, que é o preço, né? E um terceiro fator, que é o tempo, de 7 para 3 anos. Você veja que tem três fatores ali que estão agindo ao mesmo tempo. Tá? Então, em setembro de 2001 a outubro de 2001, com a redução de 7 para 3 anos, houve um aumento de 26 pontos percentuais na taxa de exame do setor farmacêutico. Ou seja, o setor farmacêutico no mês anterior, ele tinha uma taxa de pedido de exame de 50%, passou a ter 76%, tá? Quando você reduziu de 7 para 3 anos. É razoável, né? Porque se você tem 7 anos, a tendência é pedidos abandonarem. Se você tem 3 anos, já não vai ter tanto pedido abandonado. Então, esses pedidos vão acabar pedindo exame. Entende? Então, é razoável isso. Você tenha mais pedidos de exame sendo solicitado. Na área farmacêutica, isso é onde deu mais impacto. De um mês para o outro, essa taxa saiu de 50% para 76%. Houve 26 pontos percentuais de aumento de um mês para outro. Outros setores que reagiram também imediato a essa mudança foram os setores de cerâmica, automóveis, alimentos, cerâmica com 25%, automóveis com 25%, 25 pontos percentuais de aumento. Tá? Alimentos com 16%, o setor químico com 16%, construção civil com 14%. Os que tiveram menos impacto foram telecomunicações, caiu 12%. Olha que coisa! Você reduziu de 7 anos para 3 anos e o número de pedidos de exame caiu. Caiu 12%. Navegação caiu 2%, aço subiu 2%, máquinas 5%, setor elétrico 5%. Então, esses setores, somente dois setores reduziram a taxa de pedido de exame. Foram aí telecomunicações e navegação. Tá? Observação, essa variação é de um mês para o outro, tá? Não significa que essa taxa ela vinha estável. É possível que tenha alguma oscilação, uma sazonalidade ali, e você pegou um ponto sazonal. É possível, tá? Porque eu não estou falando de um valor médio, estou falando a mudança de um mês para o outro, tá? Então, essa observação. Com relação ao total fee seria o gasto total dessa patente, incluindo pedido de exame e anuidade. Então, você pega o pedido de exame, soma com as unidades pagas, já tem extinção dessa patente. Então, quanto é que você está gastando com essa patente? Né? Esse valor, do valor gasto, ele, para as grandes empresas, ele caiu 2%. E para as pequenas empresas, aumentou 6%. Tá? Então, parece que as pequenas empresas é que acabaram pagando mais pato, um pato maior, entendeu? No final das contas. Tá? Bom, ele cita alguns estudos da literatura, ele não dá as referências, só cita o estudo do Pax, 1986, Deng, de 2006, Regibo e Rocket, de 2003, e Palangrakai, Craraia, 2008. Esse do Palancaraya está no vídeo anterior, tá? Essa referência está no vídeo anterior.
Bom, então, o nome dele aqui, que eu sempre esqueço, o Sadao Nagaoka, ele fez uma análise econométrica. Por quê? Porque nós temos três variáveis. Nós temos número de reivindicações, nós temos pedido de exame, que saiu de 7 para 3, número de reivindicações que era de 1 aumentou para 6, né? E nós temos a taxa, que lá em 2004, de pedido de exame dobrou. E as anuidades diminuíram. Então, tem três variáveis aí. Ele fez um estudo econométrico para avaliar o impacto de cada uma dessas variáveis. Tá? Então, a análise feita com dados mensais que ele fez, de 1989 a 2006. Antes de setembro de 2001, então, o pedido podia ser feito em 7 anos. Tá? Esse pedido é o que eles chamam de Eventual Examination Request. Podia ser de até 7 anos. E você podia ter o pedido de exame antecipado, que eles chamam de Early Examination Request, que ocorria ali, em média, aos 42 meses, 3,5 anos. Tá? Após outubro de 2001, o pedido, o Eventual Examination Request passa, então, para ser 3 anos, e esse Early Examination Request cai para 1 ano e meio. Tá? Então, a queda que teve no primeiro, né, ele projetou para esse segundo caso. Né? Porque no primeiro caso você tinha 7 anos, o Early Examination era 42, era 84 para 42. E agora no segundo caso, você tem 3 anos, 36 meses, então vai ser 18, dá 1 ano e meio. Ele projetou a mesma queda para os dois casos. Isso na modelagem que ele está fazendo. O estudo analisou, se afirma que aumentou o número de reivindicações por pedido numa dada IPC, também aumentou sua taxa de exame naquela IPC, quando comparado a outras firmas. O estudo, no final das contas, mostrou que realmente, de fato, existe uma alta correlação entre a média de reivindicações do pedido e a taxa de pedido de exame. O modelo, então, parece correto, né, que ele verificou isso. A redução de 7 para 3 anos, que é a variável que ele chama de shorten, tá? Vocês podem acompanhar a palestra dele na íntegra, está aqui no link. Né? Então, essa variável que ele chama de shorten, isso leva ao aumento de 9% na taxa de pedido de exame. Então, veja, a gente tinha visto ali que houve um aumento significativo ali de 25%, né, no caso do farmacêutico, 26%. Né? Relacionado somente com essa variável de 7 para 3 anos, o impacto é de 9%, são 9 pontos percentuais aí para essa variável. O gasto do total fee, ele não teve uma redução significativa para o depositante. Tá? Outra observação que ele chama na pesquisa é a questão da taxa de concessão. A taxa de concessão das patentes examinadas, e essa taxa de concessão é contada não das patentes examinadas, mas do depósito. Tá? Então, os pedidos que são abandonados, eles vão impactar na taxa de concessão. Né? Porque você vai pegar o número de patentes concedidas pelo o número que teve lá do depósito. Tá? Então, essa taxa de concessão, ela começou a cair já em 88. Então, em 88, com as múltiplas reivindicações, já começou a cair, quando aumentou o número de reivindicações. Ela estava numa taxa de concessão, estava num patamar de 30%, e começou linearmente caindo para chegar até 15% em 2001. Pô, só 15% dos pedidos depositados. Tá? E aí, em 2001, teve a mudança de 7 para 3 anos. Nesse momento, houve um salto de um mês para o outro, de 15% para 35% na taxa de concessão. Tá? E depois continuou o ritmo de queda, chegando a 2% em 2006. Bom, ele diz que esse número relativamente baixo aí que está chamando
se dá por conta de uma janela temporal, por causa de uma regra de transição aí, tá? Porque 2001 para 2000, quando aumentou de 7 para 3 anos, existe uma regra de transição que acabou impactando diretamente aí nesse gráfico. Segundo ele, quando você desconta essa regra de transição, ou seja, quando você leva em conta somente os pedidos examinados, você percebe que a taxa de concessão de fato aumentou, tá? Aumentou em cerca de 3%. Não aumentou muito, mas aumentou um pouco. O aumento da média de reivindicações ao introduzir um novo sistema em 1988 levou ao aumento dos pedidos de exame, né? Isso ainda antes de mudar a regra de 7 para 3. Então, esse primeiro variável já causa o aumento do pedido de exame. A redução de 7 para 3 anos levou também um novo, contribuiu também para aumentar a taxa de pedido de exame. Isso, por si só, poderia levar ao aumento, a reduzir a qualidade dos pedidos e, eventualmente, aumentar o número de patentes concedidas. Por quê? Porque quando você reduz o pedido de exame, o que acontece? Aquelas patentes fracas que seriam abandonadas em 7 anos, o requerente acaba pedindo de exame. Né? Chega no terceiro ano, ele pede o exame daquilo. Então, essas patentes fracas, elas, invariavelmente, algumas vão acabar sendo concedidas. Então, isso tende a reduzir a qualidade das patentes concedidas. Existe uma tendência. Tá? O sistema de pedidos. Então, essas são as conclusões. Ó, a revisão das taxas do Total Fee aumentou as taxas pagas para pedidos de baixa qualidade e reduziram as taxas pagas para pedidos de qualidade mais elevada, com efeitos significativos, mas muito menores nas taxas de pedidos de exame. Então, essa questão da taxa, segundo ele, essas taxas de anuidades, não a taxa de pedido de exame, mas a taxa de anuidade, ela teve pouco impacto na taxa de pedido de exame. Isso não desestimulou. Bom, essas foram as conclusões que ele chegou. Então, de fato, existe essa correlação, né, de você reduz esse pedido de exame de 7 para 3 anos e teve um impacto só por causa dessa medida, de 9%, tá? Que houve impacto aí da taxa de pedido de exame. Aí o comentarista lá, no final do vídeo já, da Apple, que é o escritório alemão, né? Ele chega e faz o seguinte comentário, que a Alemanha e a Holanda adotaram esse esquema de pedido deferido, isso a gente viu no segundo slide, né? Eles adotaram esse esquema lá nos anos 70, tá? Porque eles, na época, estavam sobrecarregados com patentes, um estoque de patentes muito alto, tá? E desde então não saiu mais. Olha a observação que ele faz. Isso foi introduzido por causa do backlog. Hoje os escritórios já não trabalham com backlog tão grande como daquela época. Já não é mais tão grande. E, no entanto, esse pedido de exame continua aí nos escritórios. Meio que ficou. Aí ele fez o seguinte comentário: puxa, mas eu, ao vendo o seu resultado, quando vocês baixaram de 7 para 3 anos, aumentou em 25 pontos percentuais a taxa de pedido de exame, isso significa que o estoque vai voltar a aumentar. Será que o escritório está preparado com isso? Aí ele fez o seguinte comentário: eu acho que o escritório alemão vai pensar duas vezes antes de acabar com esse pedido de exame, porque isso traz impacto no estoque, tem uma consequência no estoque. Né? O estudo aqui do escritório japonês, né? Do Sadao Nagaoka, mostra isso. Então, achei interessante esse comentário final dele. Muito obrigado, então.